Olá! Nesta aula eu vou falar sobre reação de adição. Mas antes disso, vem aqui no canto. As ligações podem ser classificadas em π ou sigma. Se você tem uma ligação simples, essa ligação simples é chamada de ligação sigma. Se você tem uma dupla, uma é sigma e a outra vai ser a ligação π. Tanto faz, tá? Você representar em cima ou embaixo π ou sigma, isso não tem diferença. Se você tem uma tripla, uma é a sigma e as outras duas, ligação π. E por que eu estou comentando isso? Porque na reação de adição, a ligação quebrada é a ligação π. Aqui eu tenho o modelo da reação de adição. Então, aqui eu tenho um composto insaturado com uma ligação π. Como é que é a adição? Quebra a ligação π e um composto, um elemento ou grupo entra em cada lado. Nesse caso, o A entra de um lado e o B entra do outro lado. Tudo bem? Vamos ver os casos. Primeiro caso, aqui eu tenho eteno e quero adicionar H2. Reação com H2 é chamado de hidrogenação catalítica. Nesse caso, eu estou usando platina como catalisador. Como é que vai ser a reação? Bom, simples. Quebra a ligação π, então eu vou representar a π sendo quebrada aqui, entra um hidrogênio em cada lado. Bem simples. Na hidrogenação catalítica, a produção de margarina é feita via uma parte pela hidrogenação catalítica. Nesse caso, eu quero adicionar Br2. O que vai acontecer? A mesma coisa. Quebra, então, a ligação π, quebra, que é a ligação mais fraca, em relação a sigma, e aí entra um Br em cada lado. Simples. Aqui, adição de HCl. Como é que vai ser? A mesma coisa. Quebra a ligação π, entra o H de um lado, o Cl do outro. Tanto faz eu colocar o Cl aqui nessa ponta, na ponta da direita ou na ponta da esquerda. Aqui não faz diferença. Então, vou colocar o H aqui e o Cl aqui. Reação com a água é a hidratação. O que vai acontecer? Adivinha? Quebra a ligação π. Entra o H de um lado ou H do outro. Também, nesse caso, tanto faz. Tá? Então, hidrogenação catalítica. Aqui, adição de bromo, adição de HCl e uma hidratação. Tá? Mas percebeu que o esquema é o mesmo, quebra π e adiciona. Olha só, aqui eu tenho um alquino, o acetileno. Eu quero adicionar o H2 aqui, eu quero hidrogenar. Bom, você sabe que o acetileno tem duas ligações π. Eu posso quebrar as duas ou uma só. Eu quero quebrar apenas uma. Então, se eu vou quebrar uma, eu preciso de um reagente. Para cada ligação π quebrada, eu preciso de um reagente. Então, o que vai acontecer? Vou aqui representar, então, apenas uma π quebrada. Está aqui, entra o H em cada lado. Tudo bem? Legal. Eu tenho o mesmo acetileno, só que eu quero quebrar as duas πs. Então, eu preciso de dois reagentes, um para cada π. Então, vamos lá. Vai ficar, vamos um de cada vez, né? Então, aqui quebrou a π, entra um H de cada lado. Quebrou a outra π, um H de cada lado. Tudo bem? Se você tiver um composto gigantesco, não importa, com 10 ligações π, então 10 ligações π. Se você quiser hidrogenar completamente, você vai precisar de 10 hidrogênios. Tá? Um reagente para cada ligação π quebrada. Ok? Nesse caso, bom, quero adicionar HA. Esse HA pode ser HCl, HBr, HCN, pode ser água, tanto faz. O que vai acontecer? Bom, até aí tudo bem. Então, lá CH3, CH, CH2, opa, quebrou a π. Agora, adicionar o H no meio ou na ponta faz diferença. Eu vou produzir compostos diferentes. Então, onde entra o H? Existe uma regra bem simples para te orientar.
que é a regra de Markov-Nikov. O hidrogênio, ele entra no carbono insaturado, que são os carbonos da dupla, mais hidrogenado. O hidrogênio entra onde tiver mais hidrogênios. No carbono insaturado, hein? Então, olha esses dois. Esse é o mais hidrogenado, então o hidrogênio entra aqui. O hidrogênio entra na ponta, enquanto o A entra no meio. Tudo bem? Olha esse outro exemplo aqui. Eu tenho um alquino e quero adicionar ao HCl. Bom, esse alquino tem duas ligações π. Eu quero quebrar as duas, então vou precisar de 2 HCl, um para cada ligação π. Vamos quebrar uma de cada vez. Então, CH3, C, CH. Vou quebrar aqui. Quebrei. Vai entrar o H de um lado, o Cl do outro. Regra de Markov-Nikov. O hidrogênio vai entrar onde tiver mais hidrogênios, no caso do carbono insaturado, os carbonos insaturados. No caso, o hidrogênio entra na ponta, enquanto o cloro entra no meio. O segundo HCl quebrou a segunda ligação π, a mesma coisa. O hidrogênio entra na ponta e o cloro entra no meio. Tudo bem? Faça o próximo exercício.